Olá, seja bem-vindo ao canal. Quero que pense nisso. E se eu te dissesse que um dos maiores gênios da lógica, amigo pessoal de Einstein, criou uma estrutura matemática que muitos consideram a prova mais próxima da existência de Deus? Não estamos falando de fé cega, estamos falando de pura lógica. Gödel acreditava que a razão é capaz de revelar verdades fundamentais sobre a existência, e usou uma ferramenta poderosa da matemática, a lógica modal. Mas o que é a lógica modal? A lógica tradicional possui somente as respostas em verdadeiro e falso, mas lógica modal é uma extensão da lógica tradicional, que trabalha com dois conceitos principais: possível, algo que pode existir em algum mundo lógico; necessário, algo que deve existir em todos os mundos possíveis. Por exemplo, é possível que existam extraterrestres? Sim, é possível, mas não é necessário. Mas é necessário que 2 mais 2 seja sempre 4. Isso é válido em qualquer lugar do universo. Mas para estabelecer essa lógica modal para a prova matemática da existência de Deus, precisamos estabelecer alguns axiomas. Mas como funciona uma prova matemática? Tudo começa com axiomas. Um axioma é uma afirmação que consideramos verdadeira, por definição, como um ponto de partida lógico. Toda a matemática se constrói assim. Exemplo: um dos axiomas da matemática é: entre dois pontos, existe uma linha reta, ninguém precisa provar isso. É o ponto de partida para o resto da geometria. A ciência também parte de axiomas, por exemplo, que nossos sentidos e instrumentos podem medir a realidade com alguma precisão. E aqui está a chave: até a ciência e a matemática precisa de fé em alguns axiomas. Gödel, o gênio da lógica, aplicou essa estrutura à maior das questões: Deus existe? Usando lógica modal, ele propôs uma ideia ousada: ou uma propriedade é positiva, ou sua negação é positiva, mas não ambas. Sendo assim, um ser com todas as propriedades positivas é possível, então ele existe, necessariamente. Vamos resumir os pontos principais da prova. Existem propriedades objetivamente positivas, como justiça, bondade, sabedoria. Um ser que possua todas essas propriedades ao máximo seria um ser maximamente perfeito. Axioma 2. Herança de positividade. Se uma propriedade positiva implica outra, então a segunda também é positiva. Se é possível que esse ser exista, então ele existe em algum mundo lógico. Mas se esse ser é necessário por definição, então ele deve existir em todos os mundos possíveis. Axioma 3. Divindade como propriedade positiva. Gödel não está dizendo que Deus existe aqui. Ele está dizendo que o conceito de um ser com todas as perfeições é logicamente positivo, ou seja, bom em si mesmo. Axioma 4. Possibilidade lógica. Se uma propriedade é positiva, então é logicamente possível que ela exista. Exemplo: bondade absoluta não é uma contradição lógica, então ela pode existir em algum mundo possível. Axioma 5. Necessidade essencial. Se uma propriedade é positiva, então ela é necessariamente positiva. Comentário: isso impede que uma propriedade positiva seja positiva só em alguns contextos. Primeira definição lógica: Deus é um ser que possui todas as propriedades positivas. Assim, Deus é definido como o ser maximamente perfeito, sem qualquer defeito, contendo todas as qualidades boas possíveis. Segunda definição: a essência de um ser é a propriedade, da qual todas as suas outras propriedades derivam. A divindade seria a essência de Deus, sua justiça, sabedoria e poder fluem dessa natureza essencial. Definição 3. A existência necessária. Um ser existe necessariamente, se ele existe em todos os mundos possíveis. Se é possível que exista um ser com todas as propriedades positivas, então esse ser deve existir necessariamente. Conclusão lógica: se você aceita os axiomas como válidos, a existência de Deus não é uma hipótese, é uma conclusão lógica inevitável. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda: a ciência pode provar tudo? Não, a ciência não pode provar a própria validade da ciência. A Bíblia já dizia isso, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. A ciência vê uma parte, e a fé vê a outra parte, que é espiritual. Em Romanos, está escrito: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Ou seja, a lógica, a ordem e a estrutura do universo apontam para um Criador. A prova de Gödel não fala de um Deus com nome ou religião. Fala de um ser necessário, lógico, eterno, um ser que precisa existir para que tudo o resto faça sentido. A matemática pode não mostrar o rosto de Deus, mas aponta para sua existência. No fim, a lógica não apaga a fé. Ela
abre o caminho para ela. Em Hebreus, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E então, você aceita os axiomas? A lógica aponta para um Deus necessário. E talvez no fundo sempre soubemos disso. Quer aprender mais sobre fé e ciência? Se inscreva no canal e deixe um like e comentários. Vamos aprender mais juntos.